Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma aula de geografia. Ainda no tema da cartografia, a gente vai falar um pouco sobre fotos e imagens, que também são uma forma de representações cartográficas. Ou seja, é também forma de você ver como é aquela região, como é aquele ambiente, para você conhecer um pouco das características de alguns lugares e como que são feitas essas imagens. Como que a tecnologia tem ajudado nós, seres humanos, a ver vários tipos de imagem ao redor do mundo. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Aqui a professora colocou para você, né? Um rapaz aqui pesquisando ali um mapa, ele está ali com uma bússola também na mão, que orienta muito quando você está ali em uma viagem, ou os pescadores, né, que estão ali em alto mar para poder saber qual direção que ele tem que ir, se ele tem que ir para o norte, se ele tem que ir para o sul. Então a bússola também é muito importante na orientação cartográfica. E a gente vai aprender na aula um pouco sobre isso e também as imagens, né? Como que essas imagens são captadas, como que essas imagens ajudam a nós, seres humanos, a viver de uma forma melhor aqui no nosso planeta Terra. Então, cartografia, né? O interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. Então, a gente já aprendeu no início do bimestre sobre paisagens naturais, que são aquelas paisagens que nascem ali na natureza, que são feitas aí nesse mundo lindo que a gente vive, e também sobre as paisagens construídas, né? Que são aquelas paisagens que foram modificadas pelo homem. Ali onde era, às vezes, tinha uma plantação, foi cortado para construir um prédio, não é mesmo? Ou aquela rua que era tudo cheio de mato, ela foi reformada e foi feita uma estrada. Então, essas imagens a gente consegue ter noção dos espaços que têm ainda as paisagens naturais e os espaços que também têm as paisagens construídas, que você já aprendeu também nas aulas de geografia. A partir dessa necessidade, teve início o processo de registros em formas de desenhos e escritos gráficos. Em um primeiro momento, os dados eram inseridos em objetos simples como madeira, cerâmica, pergaminho e, posteriormente, em papel. Como assim, professora? Vamos lembrar aqui. Teve a aula dos mapas que eu trouxe para você o registro do primeiro mapa encontrado aqui no nosso mundo. Você lembra como que ele estava registrado? Em uma pedra, isso mesmo, porque antigamente não existia papel. Então, como que aquelas pessoas iam registrar como era aquele ambiente, quais os animais que era possível encontrar ali? Através de desenhos. E esses desenhos podiam ser feitos nas pedras, né? Depois ali foi feito em pergaminhos e posteriormente, que a gente usa hoje, o papel. Mas agora a gente ainda tem mais, né? A gente consegue fazer esses desenhos no computador, através de programas, né? Então a tecnologia ela vem só avançando e melhorando a forma da gente representar esses espaços, esses lugares. Fotografia. Aí é uma imagem que a gente vai falar agora sobre a fotografia. A precisão dos mapas atuais é provocada pela quantidade de tecnologia utilizada para a coleta de dados, no qual são adquiridas através de fotografias aéreas, imagens de satélites e radares, além de informações oriundas de pesquisas de campo que produz um trabalho com maior riqueza de detalhes. Então, olha como é importante vocês verem a palavra fotografia. Aí você já pensa, a foto do meu aniversário, as fotos que a mamãe posta lá no Instagram, no WhatsApp, né? Esse tipo de foto que a professora está falando. A gente está falando sobre a imagem fotográfica
de paisagens, né? De uma forma também de representar a cartografia, que é a leitura dos mapas, isso mesmo. Então aqui a gente consegue ver no texto que a tecnologia ela vem avançando e ajudando a capturar essas imagens através de satélites, através de drones, aviões, tem várias formas e a gente vai estar aprendendo aqui na aula. Ainda na fotografia, olha, as fotografias aéreas correspondem a um recurso usado para a coleta de dados de uma determinada área que se pretende mapear. Assim, para conceber tais informações, são acopladas câmaras especiais a bordo de aviões que fotografam os aspectos da área em questão. Aqui nessa imagem, a professora trouxe para vocês um drone. Você já teve a chance de ver? Tem até pessoas que têm, né, como hobby aí um drone em casa, o papai gosta de poder manipular e tá vendo ali como está aquela imagem. Esse drone também, gente, é muito usado até em festas. Agora o pessoal faz um casamento, um aniversário e quer mostrar como que ficou aquela imagem lá do alto. Então eles usam o drone. Aqui no caso, para fotografia cartográfica, esse drone, o avião, ele tem várias câmeras acopladas nele e consegue fazer um registro muito detalhado de certa área que quer ver. Por exemplo, a gente quer ver como que está lá a nossa mata do Pico do Ibituruna. Mas para chegar lá é muito difícil. Não tem uma estrada, às vezes não dá para você ir caminhando, não dá para ir com o carro. Então o drone ou o avião com essas câmeras é uma possibilidade de ajudar a ver aquela região do alto, a mapear, a saber como é que tá, se tá tudo bem, se tem alguma área que foi queimada, se tem animais. Então é muito importante essa tecnologia para ajudar a gente a entender aquela paisagem e conhecer aquele ambiente. Aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem aérea da nossa cidade aqui de Governador Valadares. Olha como ficou linda essa foto. A gente consegue ver aqui várias casas, né? A rua que a gente consegue ver aqui embaixo, a linha férrea. Lá no fundo a gente vê o nosso Pico do Ibituruna, o Rio Doce. Até aqui, ó, consegue ver a ponte que dá acesso aqui, né? Do centro ao Vila Isa, que é a ponte que a professora rala direto para ir embora. Essa outra imagem aqui, gente, já foi tirada lá do pico mesmo do Ibituruna, ela é uma imagem aérea, ó. Aqui a gente consegue ver por trás a imagem que fica lá, a Santa, né, no Pico do Ibituruna, um pouquinho da estrada, aqui o nosso Rio Doce. Olha que linda que ficou essa fotografia. Como a nossa cidade é linda, é rica, né, em turismo, em paisagens bonitas. Como que seria possível fazer uma fotografia tão linda dessa se não fosse os recursos tecnológicos? Muito difícil de fazer. Então, isso aí veio para ajudar a gente a mapear e a entender esses ambientes. Fotografia aérea. A fotografia aérea já se tornou um processo antigo comparado às imagens de satélites. No entanto, configura como um importante instrumento no processo de criação de mapas, pois possibilita a retirada de dados precisos e com grandeza de detalhes. Então, aqui a professora pegou uma imagem para vocês terem uma ideia. Ó. Tem um avião. Aí, nesse avião, gente, ele é acoplado à câmera que faz uma leitura de todo aquele ambiente. Aqui ele consegue ver, ó, qual o rio que está passando pela cidade, quantas casas moram ali o pessoal na região, se tem muita área verde, se tem muita área seca. Então, esse mapeamento ajuda muito o prefeito, o governador daquela região a fazer melhorias para aquele lugar e também para fazer o mapeamento com riqueza de detalhes, para deixar bem bacana com todas as informações que tem naquele ambiente. Por que que a gente lê aqui no início do texto? A fotografia aérea já se encontra assim um processo antigo comparado aos satélites. Porque o avião, quem fala que avião é antigo? Você já andou de avião? Eu andei de avião algumas vezes já, mas tem muita gente que nunca andou de avião, não teve oportunidade ainda. É um recurso muito importante sim, porém, os satélites,
é muito mais avançado, porque eles estão conectados à internet. Então você consegue ver na hora, dependendo aí se você acessar o Google e querer ver onde fica a sua cidade, o seu bairro, você consegue ter acesso à imagem ao vivo ali daquele lugar, daquele ambiente. Por isso que fala-se que o avião já está um pouco ultrapassado. Por que o avião? Precisa do piloto para poder voar a área que está pedindo, para poder fazer aquela fotografia, depois chegar no lugar, passar a fotografia para o computador e fazer aquele mapeamento. Curiosidade, olha essa curiosidade que a professora Kelly trouxe. Em 1903, foi realizada uma das primeiras fotografias aéreas. Quem promoveu esse feito foi o fotógrafo alemão Julius Neubronner, quando fixou pequenas máquinas fotográficas em pombos. Olha que interessante, gente! Então, a primeira imagem assim, registrada de uma forma aérea foi através esse fotógrafo aqui alemão, Julius, ele colocou uma câmera pequenininha no pé do pombo. E o pombo voando, fazendo aquele voo daquele lugar, daquela região que ele foi treinado para voar, ele conseguiu fazer fotografias aéreas. Olha como isso é muito antigo. A gente também tem o hábito de falar do pombo-correio, né? Eles eram treinados para poder levar mensagens de uma cidade para outra, alguns até mesmo de um estado para outro. Então, aqui é uma curiosidade bem bacana para você ver aí. A primeira fotografia aérea, né, foi tirada por um pombo, acoplado ali com uma câmera fotográfica, ele conseguiu fotografar aquela imagem lá de cima e fazer a fotografia aérea. Imagens de satélite, a gente vai falar um pouquinho dos satélites. As imagens de satélites são obtidas a partir de satélites que giram em torno da Terra. Os sensores fixados nesses retêm energia emitida pela superfície terrestre, reproduzindo em forma de imagens que são importantes fontes para os dados para a criação de mapas. Então aqui a professora trouxe um GIF, ó. Tem 2 satélites aqui em volta do nosso planeta Terra. Ele fica ali em órbita, rodando em volta do nosso planeta e fazendo imagens, né? Coletando dados. E esses dados, estudantes, são muito importantes para atualizar os nossos mapas, para mostrar ali como é que está aquele desenvolvimento daquela cidade, se aquela cidade cresceu, se aquela cidade diminuiu de espaço, se tem mais pessoas morando ali naquele momento. Então é muito importante essas imagens que são coletadas pelos satélites. Ela ajuda muito no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento rural, né, para saber ali o lugar que está apto para fazer uma plantação, que está melhor para poder fazer uma pastagem para o gado, entre outras coisas que ajudam muito a nossa vida com a tecnologia. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas imagens de satélite que a professora pesquisou para mostrar como que é legal. Polo de gravação aqui na cidade de Governador Valadares. Então aqui a professora pesquisou. Fui lá no Google Maps, lembra que eu já ensinei vocês a mexer? Coloquei o endereço certinho que fica aqui, ó, o polo, onde a professora está agora gravando a aula para você. E aí, ele colocou a foto, né, a imagem fotográfica aqui onde nós estamos, ó. Tá marcado aqui de vermelho. Deixa eu selecionar a caneta para a gente poder ver. Esse espaço aqui, gente, olha, vou circular. É onde fica aqui o nosso estúdio, o polo de educação da nossa cidade de Governador Valadares. Viu que legal? E como foi possível a professora lá da casa dela conseguir essa imagem? Através dos satélites que estão em órbita lá no espaço, né? Que conseguiu captar essa imagem e eu trouxe aqui para estar mostrando para vocês. Você quer ver aí da sua casa como fica o seu endereço ou um comércio aí perto da sua casa? É só você pegar o celular, o computador, se estiver conectado à internet, você coloca lá no Google Maps o seu endereço, dá um Google que você vai conseguir a imagem aí para você ver também. Como que é interessante e é importante os satélites em órbita para nós. A partir das imagens coletadas nas fotos aéreas, é possível obter informações com grande grau de detalhes
sobre diversos temas, como plantações, reservas ambientais, áreas de queimada, plantação de drogas, loteamento e etc. Ou seja, como a professora falou, através dessas imagens é possível a gente identificar se a região, né, a gente estudou que a nossa região, se a gente está no sudeste do Brasil, como é que está a região sudeste? Tem muito floresta? Está tendo alguma queimada? Através dessas imagens, a gente consegue ter esse tipo de informação e aprender a cuidar e evitar esse tipo de problema que nós, seres humanos, podemos evitar. Por exemplo, a gente está num período agora de muita seca. Não sei se você, a mamãe, tem visto, está acontecendo incêndio em várias florestas do nosso Brasil. E é atitude simples que você pode tomar para evitar isso. Vamos supor, alguém da família fuma, não deixa jogar aquele cigarro aceso, né? Às vezes está andando ali na estrada, joga ele no mato, ou a mamãe está lá varrendo a casa, tem umas folhas lá na rua, ela resolve de fazer uma fogueirinha, mas é uma fogueirinha. Só que o vento pode soprar aquela brasa para alguma floresta e queimar a nossa floresta, matar os nossos animais. Então é muito importante você ter esse cuidado e conscientizar aí também a sua família. Ah, professora, mas eu tenho 9, 10 anos, eu sou uma criança. Mas a sua palavra tem poder. Você pode muito ajudar. Mamãe, pode pôr fogo aí não. É perigoso, pode matar os animais. Você vai me ajudar? Então tá bom, conto com isso. Outras imagens de satélite. Olha aqui, por exemplo, ó. Essa aqui é uma imagem que foi tirada há uns 3 anos atrás de uma reserva ambiental. Olha como estava tudo verde, tudo lindo. Essa aqui é uma imagem que foi tirada agora. Olha o desmatamento. Como cortou as árvores, a terra já está mais seca, já não tem mais vida. Então, através das imagens de satélites, é possível identificar esses lugares. Às vezes, né, pessoas que estão ali arrancando as árvores ilegalmente, é uma forma da polícia ambiental também estar indo lá, prender, falar não, ficar vigiando, prender as pessoas que estiverem fazendo isso. Então, essas imagens ajudam muito. Aí, outra imagem aqui que eu trouxe para vocês é uma plantação de café. Quem é que não gosta de tomar um cafezinho quentinho, café com leite? Olha como é lindo. E o nosso estado de Minas Gerais é onde tem uma das maiores plantações de café do Brasil. Viu que interessante? Com as imagens de satélite, você também consegue ter acesso a essas imagens. E aí, você gostou da nossa aula? Conseguiu entender um pouco sobre a importância das fotografias, das imagens, para você poder fazer a leitura cartográfica? Fico muito feliz. E como dever, como atividade para você fazer em casa, pega o celular, coloca lá, pede à mamãe, se você não sabe de cor, o nome da sua rua, o número da sua casa e tenta ver aí no Google se você consegue ver a imagem da sua casa pela foto de satélite. Você vai achar muito legal. Então, fica aqui a nossa aula, mas você vai continuar estudando, acessando a nossa plataforma SMED GV. E para fazer isso é muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular para essa imagem que aparece aqui, ó, no canto da tela. E não se esqueça de acessar o nosso canal do YouTube, Instagram e todas as mídias sociais. Um beijo e até a próxima aula!